Você que, através de um coração amoroso, quer também participar da obra de Deus, através também da sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta. Esse é o momento de você, com alegria, trazer ao altar um pouco daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Amém? E aquelas que com alegria, num gesto de louvor a Ti, trazem ao altar todo daquilo que Tu tens lhes dado, Deus, nos concedido, por graça e por bondade. Nós Te bendizemos pelos recursos que chegam à Tua casa, por todos aqueles e aquelas, Senhor, que com fidelidade, com continuidade, com perseverança, têm podido, ó Deus, participar também, contribuindo com suas orações, com seus recursos, que tem podido abençoar pessoas, Senhor, também fora dos arraiais da igreja, que tem podido estender a mão num gesto de generosidade, a semelhança do próprio Jesus, e podido então, Senhor, ser instrumento para que pessoas deem graças ao Teu nome, para que pessoas Te bendigam. Louvado seja o Senhor. Nós colocamos esse tempo, ó Pai, de abrir a palavra diante de Ti. Te rogamos, Senhor, que o Teu Espírito se derrame sobre nós, Senhor, que Tu tragas revelações para o nosso coração, Pai, que Tu nos ministres, Senhor, que nós estejamos abertos para receber, para acolher aquilo que é palavra Tua para nós, aquilo que enche o nosso coração de vida eterna. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu acredito que muitos de nós já viveu uma espécie de experiência de orações não respondidas ou não eficazes, e que em algum momento nós nos perguntamos se vale a pena nós continuarmos orando, que sentido tem as nossas orações, porque
Não são poucas as pessoas que compartilham em rodas de intimidade que viveram essa experiência, não uma, duas, mas diversas vezes, no seu momento de orar, ter a sensação de estar falando com as paredes meramente, e ter a sensação de que as suas orações são totalmente ineficazes, não tem sentido, não tem resposta, não tem fruto. Hora ou outra nós nos deparamos com pessoas que vivem isso, ou pode ser que nós mesmos vivamos essa experiência hora ou outra. É muito difícil, ou talvez raro, encontrar alguém que em algum momento ou momentos não tenha vivido esse tipo de experiência. E capítulo 6 de Mateus, eu não sei se você já prestou atenção, quando Jesus está falando do jejum, da oração e do dar esmolas, que eram as práticas de justiça para os fariseus e escribas, e Jesus havia dito em Mateus 5 que a nossa justiça precisava exceder e muito a dos escribas e dos fariseus. E quando Jesus, falando das práticas de justiça, fala da prática da oração, no verso 7, ele diz que, ou ele exorta a que não orassem usando vãs repetições, como os gentios, que presumiam que pelo seu muito falar seriam ouvidos. Gente que enche as orações de palavras, não porque tem necessidade de falar, não porque está derramando a alma diante de Deus, como Ana, mas porque acredita que por seu muito falar vai conseguir arrancar de Deus o que deseja, ou obter alguma recompensa, até mesmo desconhecida, mas alguma recompensa. E o verso 8, Jesus prossegue, olha que interessante, Jesus diz assim: não vos assemelheis, não se tornem parecidos, não trilhem o mesmo caminho, não assumam a mesma forma, não adquiram as mesmas características desse pessoal aí que são os gentios, porque Deus, o Pai, sabe o que vocês têm de necessidade antes mesmo que vocês peçam. Deus sabe o que nós necessitamos antes mesmo que peçamos. O verso 25 do capítulo 6, aqui nós estamos no Sermão do Monte, se estendendo até o verso 34, Jesus vai falar para os discípulos o que são essas necessidades, e aqui ele trata simplesmente de o que comer, o que beber, o que vestir, são as necessidades. E sobre essas necessidades, Jesus diz assim: não se assemelhe aos gentios, aos pagãos, porque Deus sabe o que você necessita antes mesmo que você peça. E para agravar um pouco mais essa expressão do verso 8, o salmista no Salmo 139, se não me engano, verso 4, diz o seguinte: ainda a palavra não me veio à boca, e tu já conheces, Senhor. O Senhor já conhece tudo que eu vou dizer. Aí, com base nisso, irmãos, surge uma pergunta. Quando a gente começa a levar esse texto, esse ensino de Jesus a sério, não faz vista grossa, não faz de conta que não leu, que não ouviu, a gente começa a se perguntar, a gente que cultiva alguma espécie de temor de Deus, da palavra de Deus, a gente começa a se perguntar: bom, se Deus já sabe o que eu vou dizer na minha oração, presta atenção,
Se eu vou falar de alguma necessidade com Deus e Ele já conhece, já sabe o que eu necessito, antes de eu falar, para que eu vou orar então? Gente que tem temor de Deus e que leva a Bíblia a sério faz essa pergunta: por que eu vou orar então? Jesus disse aqui, verso 7, esse negócio de ficar repetindo em vão, repetindo, alongando, enchendo de palavras a oração, acreditando que quanto mais longa, melhor é, mais convincente é, mais persuasiva é, mais êxito nós obteremos na nossa oração. Jesus disse: isso é furado. Isso é furado. Quem faz isso aí é lá os profetas de Baal, lá, se você pega a 1 de Reis, capítulo 18, o Elias no confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal, vai até zombar dos profetas de Baal, e grita mais, porque às vezes o Deus de vocês não está ouvindo, ele está dormindo, aconteceu alguma coisa, insiste mais, insiste mais, insiste mais. E essa ideia de insistir mais com Deus é algo que a gente aprende nos corredores por aí, nas entrelinhas, entre uma leitura de Bíblia ou outra. Se tornou quase que uma palavra de Deus, essa ideia de que a gente insistir com Deus em alguma coisa, e que isso é sinal de perseverança e não de teimosia, que isso é sinal de fé e não de ansiedade, que isso é sinal de espiritualidade, não de carnalidade. Isso aí se tornou uma verdade absoluta para muita gente. E aí a pergunta que vem é: para que a gente ora? Por que a gente ora? Se eu leio um texto desse aqui, eu levo a sério o que está escrito, então, pergunta que vem em seguida: Deus, se eu vou falar do que eu preciso, que eu entendo que preciso, o Senhor diz que já sabe, antes de eu falar. O salmista diz que antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, para que eu vou orar então? Para que eu vou orar? Essa é uma pergunta importante. Antes da gente tentar ver o que a Bíblia traz de resposta para nós, é importante ver que Jesus, no capítulo 6, ele fala de, pelo menos aqui, digamos assim, 3 tipos de oração. Porque essa pergunta, por que oramos, ela é importante. Na medida em que percebemos que não somos só nós que oramos, o judeu também ora, o muçulmano também ora, existem outras pessoas de confissões religiosas que também oram aos seus deuses. Então, orar simplesmente pode não dizer muita coisa. Pode não dizer muita coisa. Por exemplo, no capítulo 6, Jesus fala no verso 5 de um tipo de gente. E ele fala dos fariseus, que oram com o objetivo, a finalidade, ou movidos pelo desejo de serem vistos pelos homens, de serem notados pelos homens. Um desejo humano muito comum é ser notado, é ser percebido, é receber atenção, é receber sobre si os olhares admirados das pessoas. Todo mundo, de certo modo, ainda que não reconheça, quer ser notado, percebido, receber olhos atentos sobre si. Todos nós gostamos disso, de atenção. É até uma necessidade humana, atenção. Criança nasce, bebê nasce, precisa de atenção. Então, Jesus fala de um tipo de gente, que aqui no caso são os fariseus, que oram com uma finalidade de serem vistos pelos homens e serem, de certo modo, admirados pelas pessoas. Então eles usam Deus para um projeto pessoal que eles têm, que é de ser admirados, é de ocupar um lugar de destaque entre os demais irmãos e irmãs. Então esse é um tipo de gente que ora também. Pessoas assim, Jesus está dizendo, oram também. Oram também. Jesus chama pessoas assim de hipócritas, e eles oram também. Essas pessoas oram também. Então orar simplesmente não quer dizer muita coisa. A questão para nós é por que oramos.
Por que nós oramos? Essa é a questão chave para nós. Porque tem um tipo de pessoa que ora movido pela busca de glória pessoal, de honra pessoal, de receber aplausos dos homens. E aí Jesus diz: bom, quem busca isso e se mostra, já recebeu a sua recompensa, dos homens. Mas existe um outro tipo de pessoa que nós citamos aqui, que também ora, que a semelhança dos profetas de Baal também ora. Versos 7 e 8 vai falar desse tipo de pessoa. E lá no capítulo 6 ainda, verso 32, também trata desse tipo de pessoa, que Jesus vai chamar dos gentios, que não são judeus, que não têm a fé abraâmica, que não tem aliança com Deus, que não sabe a história de fé relatada no Antigo Testamento, os ditos proféticos, não conhece nada disso. São os gentios. É o pessoal nos dias de hoje que nunca pisou o pé na igreja, nunca abriu a Bíblia, não conhece nada nesse sentido, mas que também ora ao seu Deus. E aí eles oram, olha só o verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Parece que Jesus está reproduzindo em outras palavras versos 7 e 8 que eu li no começo. Bom, então tem um tipo de pessoa que ora para ser visto, tem um outro tipo de pessoa que ora para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus, aqui conforme o texto, dê para ele ou para ela comida, bebida e vestimenta. Nos dias de hoje vamos um pouco mais além, para que Deus dê casa, dê carro, bom salário, emprego. Tem gente que ora buscando de Deus essas coisas, pedindo insistentemente, perseverantemente a Deus essas coisas, oram por conta disso. Essas pessoas que oram a Deus e falam simplesmente das suas necessidades, e o que elas querem com Deus simplesmente tem a ver com Deus dar a elas o que comer, o que vestir, onde dormir, onde trabalhar, salário no fim do mês, essas coisas, ir bem nos negócios. Essas pessoas, Jesus vai dizer, não estão orando a Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas se assemelham aos profetas de Baal. Elas estão orando, pensando que estão falando com Deus, mas estão orando a um ídolo, a um Deus imaginário, a um gênio da lâmpada. Já viu a história do gênio da lâmpada? Já falei aqui, todo mundo que assistiu o desenho animado aí um tempo atrás já conhece. Esfrega a lâmpada, o gênio aparece e diz: faça 3 pedidos. Aí você pede. Pum, pum. Não tem relação nenhuma com o gênio, não há nenhum imperativo ético de valor que o gênio apresenta para quem esfregou a lâmpada. O gênio só diz: faça 3 pedidos, meu amor, você me libertou e eu vou cumprir sem questionar. Então essa relação que às vezes algumas pessoas desenvolvem nessa prática de oração a Deus. Então aí volta a pergunta: bom, por que oramos? Jesus já deixou claro: um servo meu, um discípulo meu, uma discípula que me segue, não vai aprender de mim a orar para ser visto pelos homens. Não vai aprender de mim que oração é trampolim, que oração é uma catapulta para te lançar para cima, para todo mundo ver você mais no ar. Não é meio para você se dar bem profissionalmente, financeiramente, nos negócios. Não é. Quem é meu discípulo vai aprender que oração não tem nada a ver com isso aí. Isso aí é oração de fariseu, não de meu discípulo. Quem também caminha comigo vai aprender que orar não tem a ver com ficar insistindo com Deus para Deus dar o que a gente quer, ou Deus dar aquilo que nós achamos que precisamos, do tipo casa, salário, roupa,
vestimenta, roupa a mesma coisa, mas é casa, carro, coisas desse tipo que achamos que precisamos. Sem contar em coisas que a gente vê numa propaganda e a gente leva para a oração, porque surgiu um sonho de consumo dentro de nós, e a gente leva para Deus, insiste com Deus, se debate com Deus, briga com Deus. Então Jesus, em outras palavras, diz: bom, quem é meu discípulo vai aprender que oração não tem nada a ver com isso aí, porque Deus não é o gênio da lâmpada. Oração não é para falar com Deus, ainda que isso vai acontecer hora ou outra, mas oração fundamentalmente, basicamente, na base do que é oração ali, no fundamento, não tem a ver com falar com Deus sobre nossas necessidades, não tem a ver com isso. Então aí a gente se pergunta, então por que a gente ora, se não é para falar de necessidade, se não é para a gente ser visto, se sobrepor aos outros, se destacar aos outros homens, então para que a gente ora afinal? Bom, Jesus disse no verso 33 lá, diz assim, bom, o 32 diz: os gentios é que procuram essas coisas, que fica insistindo com seu Deus sobre essas coisas, que faz campanha para obter essas coisas, que faz corrente de oração enorme para conseguir arrancar do seu Deus essas coisas, que faz sacrifício para ver se o seu Deus olha compadecido e dê a ele, a ela essas coisas. Mas Jesus, em outras palavras, diz: meu Pai sabe o que vocês precisam, o meu Pai sabe o que nós precisamos. Então vocês não precisam ficar insistindo com ele como se ele tivesse problema de amnésia, como se ele tivesse problema de vista, não enxergasse direito a situação, tivesse um problema de entendimento, não entendesse o que está acontecendo com vocês. Aí vocês precisam, aí surge um pessoal que diz: precisa detalhar com Deus, falar bem detalhadinho para ele, porque Deus precisa das coisas ouvir bem nos mínimos detalhes, porque Deus não entende as coisas, a gente precisa ajudar ele. Então, por que oramos? Oramos, Jesus no verso 33 nos lembra, quando ele diz: buscai pois em primeiro, outra tradução fala principalmente, como fundamento, como base, como principal, o reino de Deus e sua justiça. Por que um discípulo, uma discípula de Jesus ora? Porque ele quer que venha sobre ele o reino de Deus. Por que um homem e uma mulher que segue Jesus, que dá ouvido o que Jesus está falando, ele ora, ele dobra o joelho, ele invoca o nome de Jesus, porque ele quer que o reino de Deus venha sobre ele. O que significa o reino de Deus vir sobre ele? É o governo de Deus vir sobre ele, a vontade de Deus começar a acontecer na vida dele. Um homem, uma mulher que segue Jesus aprende que orar, na verdade, é se colocar diante de Deus, não para mudar Deus, mas para ser transformado por Deus, que é totalmente diferente. Deus não tem problema de caráter, Deus não tem problema com perdão, Deus não tem problema em não saber o que é justo e o que não é, Deus não tem problema com generosidade, Deus não tem problema com repartir, nós temos. Deus não tem problema com equidade, com saber um que tem a mais, outro tem a menos, então quem tem a mais que tem que dar mais, quem tem menos tem que maneirar. Deus não tem problema de descobrir essa dinâmica, nós é que temos. Deus não tem falta de discernimento entre o que é pecado, o que é luz, o que é trevas, nós é que temos. Então na oração que a gente vai para tentar mudar Deus, a oração, Jesus está dizendo: você que é meu discípulo, orar significa: venha teu reino sobre mim, ou seja, Deus vem governar sobre mim, porque eu ando em rebelião, eu ando conforme o meu coração, eu quero agora andar, Deus, de modo que em meu coração o Senhor esteja sentado lá como rei, reinando em todas as dimensões da minha existência. Então orar, se a gente for resumir, para que a gente ora? Por que a gente ora? A gente ora porque nós queremos que Jesus governe a nossa vida, a nossa história, nosso coração, nosso pensamento, a nossa vida. Nós oramos porque, conforme lá Filipenses capítulo 2,
ele diz que vai ter um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por que é que nós oramos? Porque nós queremos nos dobrar, porque nós queremos que a nossa natureza, o nosso ser se dobre àquele que é o Senhor, é o dono do mundo, é aquele que nos criou, que nos fez, que tem direito à nossa existência, mas não a toma para si, mesmo tendo direito. É aquele que é o Criador de todas as coisas. Se nós cremos assim, nós oramos basicamente por essa razão, que nós queremos que Deus seja Senhor do nosso existir aqui no terreno. Nós queremos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por que que às vezes a oração se torna para nós, irmãos, uma batalha, uma luta? Luta para orar e luta enquanto oramos. Lembra da experiência de Jacó? Quando Jacó está lá lutando com Deus, né? Lutando. Às vezes a nossa experiência de oração é muito semelhante à de Jacó. É uma verdadeira luta com Deus. E por que que a oração se torna para alguns de nós uma luta insistente com Deus? É uma luta insistente com Deus. Porque nosso coração não está muito disposto a se submeter à vontade de Deus, porque no fundo nós queremos usar o espaço, o ambiente da oração para fazer de Deus nosso servo. Então a oração se torna uma luta para nós, porque nós temos dificuldade de nos render. Por que que a oração se tornou uma luta para Jacó? Porque Jacó tem dificuldade como nós de se render. Mandou todo mundo na frente, ficou ali, queria que Deus o abençoasse de todo jeito, porque ele tinha medo do que ele ia encontrar lá na frente. Esaú, ele sabe o que ele fez, sabe do passado, ele sabe o que poderia vir, então ele queria que Deus o livrasse dessa. Deus o livrasse dessa. Por que que a oração se torna uma luta para nós? Porque nós somos resistentes. Resistentes para ouvir, resistentes para nos curvar o que a gente ouve, acolher o que nós ouvimos da parte de Deus. É uma luta, porque nós queremos dar ouvido a outras vozes que nós estamos ouvindo, que tem a ver mais com o nosso coração do que com a voz de Deus, que nós encontramos clara em Jesus. Quando a gente tem dificuldade de discernir a voz de Deus, é só olhar o que Jesus disse, o que Jesus viveu, o que Ele ensinou, fica mais simples a gente discernir. Então, o discípulo, a discípula de Jesus, ele ora porque ele quer que venha sobre ele o reino de Deus. Aliás, o Pai Nosso, Jesus começa a ensinar, então, como os discípulos deveriam orar. No verso 10, ele falando sobre a oração, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como a tua vontade acontece no céu, como o Senhor reina no céu, eu quero que o Senhor reine na minha vida também, no meu coração também. A gente ora porque nós queremos ser transformados, por isso que a gente ora. Nós não oramos para que o deserto acabe, para que não tenha dificuldade na nossa vida, para que tudo fique mais fácil para nós do que aqueles que não servem a Deus, para que Deus trate a gente como privilegiado, porque Deus ama mais a gente, Ele vai ter piedade da gente, vai pesar a mão no outro. Não tem nada a ver com essas coisas. A gente ora porque a gente quer ser transformado. A gente quer ser transformado, a gente olha para o Deus que está em Jesus Cristo e a gente quer ser transformado. Um discípulo que caminha com o seu mestre quer ter o caráter do seu mestre, ele quer ser transformado. E aí tem uma hora que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, vem, negue-se a si mesmo e me siga. Nem todos vão seguir, mas quem quer seguir Jesus, quem quer caminhar com Jesus mesmo, vai começar a entender que orar tem a ver com isso, porque o resto é paganismo, o resto é falar com ídolo. E aí nós ficamos frustrados porque algumas coisas não acontecem, porque eu queria que Deus mudasse isso, porque eu queria que Deus abrisse uma porta ali, porque eu queria que Deus fizesse uma coisa ali, e de repente a coisa não acontece, mas eu não percebo que Deus quer me transformar,
quer nos transformar. E aí eu não vejo as respostas de oração, eu não vejo os frutos da minha oração, porque eu sempre estou olhando lá de fora, eu não olho para dentro. Eu sempre estou olhando lá, na circunstância, eu não estou olhando o que Deus está fazendo comigo, como é que Ele está me tratando, como é que Ele está me lapidando, como é que Ele está me ensinando, o que é que Ele está me falando, o que é que Ele está me lembrando, nesse tempo que se chama hoje. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente encontra, por exemplo, a igreja orando. Pedro e João curaram um homem na porta do templo, um homem coxo, que tinha cerca de 40 anos, e por conta disso aí, esse episódio vai desdobrar na prisão de Pedro e João. Eles são levados, ficam um dia presos, são levados para as autoridades, são levados para o sinédrio, para os magistrados. Imagina, homens iletrados, sem estudo nenhum, vão falar com o magistrado. E aí se cumpre ali nessa conversa de Pedro e João com os magistrados, aquela palavra que Jesus havia dito, que haveria um tempo que eles seriam levados para os tribunais, mas não precisava ter medo não, porque eles não precisavam fazer uma preparação prévia de um estudo bíblico para ir lá fazer para os magistrados, porque o Espírito Santo ia colocar as palavras na boca deles. E foi isso que aconteceu. Pedro falou numa intrepidez extraordinária, que todo mundo ficou admirado, e sabiam que se tratava de homens iletrados, pescadores. E a conclusão é, eles estiveram de fato com Jesus. Mas o que eu quero destacar é que quando a gente vai lá para Atos 4, verso 18 ali até o 31, depois as autoridades ameaçam Pedro e João para que eles não falem mais em nome de Jesus. Está trazendo um transtorno enorme, pessoas estão se convertendo, está difícil para os magistrados. Então pare com esse negócio. Ameaçam Pedro e João, e aí diante da ameaça eles vão dizer: bom, julgai vocês se é justo diante de Deus, obedecer a vocês, obedecer a Deus ou aos homens. Será que é justo? É interessante. Eles trazem essa palavra para a conversa. Será que é justo? Jesus tinha dito para os discípulos assim: olha, busca o reino de Deus e a sua justiça. Pedro e João estão ali diante dos homens que deveriam representar a justiça, mas eles dizem: será que é justo? Estão preocupados com o que é justo, porque eles são os homens que vivem a justiça do reino, que buscam a justiça do reino. Então a pergunta: é justo? É justo a gente obedecer aos homens e desobedecer a Deus? Aí em seguida eles vão dizer uma coisa muito interessante, que diz assim: nós não podemos, não temos o poder, nós não podemos parar essa força que está dentro de nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha que coisa interessante. Para te ajudar melhor aí, Atos 4, verso, deixa eu ver aqui, começa no 18, quando eles são chamados, e o verso 19 diz: não é justo. O verso 20 diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos. Olha que interessante. Não é Deus que diz para eles: vocês não podem. Não é Deus que é esse Deus de proibição, não pode. É eles que têm uma consciência que cresceu, que se enraizou e que diz: nós não podemos. Não é Deus que diz: ei, meu filho, você não pode fazer isso, isso é proibido. Não, é Pedro que vai dizer: nós não podemos. Com a consciência que Deus deu para ele, diz: nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e nós ouvimos. Bom, eles são liberados, eles voltam, reúnem os demais cristãos, verso 23 até o 31, e ali eles vão levantar a voz, eles vão contar das ameaças, vão levantar a voz unânimes, vão citar um texto bíblico que já traz essa ideia de que seriam perseguidos mesmo, né? Seriam perseguidos, que povos se enfureceriam por conta dessa obra, né? Mas eu acho muito interessante que o que eles vão pedir para Deus. Vamos lá exatamente onde eles
verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as suas, Deus, olha, nós estamos sendo ameaçados. A oração, olha, nós estamos sendo ameaçados, Deus, tá? Acaba com as ameaças. Não pediu para acabar com as ameaças. Interessante. Então nós estamos sendo ameaçados aqui, Deus, facilita para nós, também não pediu isso aí. Nós estamos sendo ameaçados. Mas aí diz assim: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ameaça não é de quem não podia fazer nada, não. Ameaça de quem já tinha feito, mandado prender. Ameaça de quem podia mandar dar uma chicotada. Ameaça de quem podia ir mais longe. Porque esse pessoal aqui, essa turma aqui, é que moveu, como diz o ditado, mexeu os pauzinhos para que Jesus fosse crucificado. Então eles não estão lidando, Pedro e João não está lidando com gente que não pode fazer nada, com gente que fala e não pode fazer. Não, estão lidando com gente que, se falar que vai mandar, que eles vão apanhar, e se falar que vai entregar para o Império Romano, eles vão ser crucificados. Mas aí é interessante que Pedro e João vão conversar com os irmãos, e quando eles estão reunidos e eles oram, eles pedem ousadia e intrepidez. Coisa extraordinária. Por quê? Porque eles querem continuar falando desse nome de Jesus, porque é nesse nome que há salvação, verso 12, capítulo 4, verso 10, é nesse nome que há salvação. Então é interessante que a oração para os cristãos em Atos não é um pedido para Deus simplesmente aplanar caminhos, facilitar as coisas, mas que ante as dificuldades, as circunstâncias que está aí difícil, Deus encher eles de coragem para eles continuar fazendo o que eles têm que continuar, o que deveria fazer o tempo todo, que é anunciar a verdade, o Evangelho, o nome de Jesus. Que diante das circunstâncias desfavoráveis, diante do perigo, eles não pedem para que Deus acabe com o perigo, mas que dê a eles coragem para enfrentar o perigo. Isso tem a ver com venha teu reino. Isso tem a ver com gente que andou com Jesus e está interessado em proclamar o nome de Jesus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E o Deus que eles invocam, Deus de nosso Senhor Jesus, está interessado em ajudá-los nessa, porque é uma oração curta, mas que tem resposta, porque o Espírito é derramado sobre eles, e eles vão anunciando a palavra com intrepidez e com coragem. Aí eu quero te convidar a se colocar de pé, meu irmão, minha irmã. E a pergunta para nós é: por que a gente ora, hein? Por que você tem orado? Por que você vai até Deus em oração? Por que você vai até Deus em oração? Às vezes a nossa oração é uma espécie de tentativa de usar Deus de todo modo. Se a gente entender a oração como relação, aí nós entendemos que nós podemos orar, não necessariamente falar das nossas necessidades, não necessariamente pedir dinheiro, pedir emprego, porque Deus sabe o que a gente precisa. Aí a oração começa a se tornar, irmãos, uma conversa de quem se relaciona e quer ter um relacionamento íntimo. E eu confio nessa pessoa com quem eu me relaciono. E eu quero me entregar aos cuidados desse, em cujo caráter eu confio. Porque o que é fé, se não é confiar no caráter bondoso e amoroso de Deus? Isso é fé. A gente entrega e descansa.
Quando a gente fica detalhando demais para Deus, faz assim, é porque a gente não confia. E talvez, em alguns momentos, nós vamos precisar nas nossas orações dizer para Deus que a gente não confia, que a gente está com dificuldade de descansar, que a gente está com dificuldade, como Jesus, que a gente vai precisar lutar um pouco em oração. Lutar no sentido de não porque Deus, a gente quer fazer uma queda de braço com Deus, mas lutar na presença de Deus para que nós sejamos transformados, como Jesus, lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja como o Senhor quer. Orou perseverantemente, até que chega uma hora, eu acho interessante dizer, Jesus se levanta e diz, é chegada a hora, vamos embora, pessoal. Parece que ele está fortalecido, renovado, diz, agora vamos. Por que você está invocando o nome de Deus em oração? O que você pretende nas suas orações? O que nós pretendemos? O que nós pretendemos? Então eu quero desafiar você, quem sabe hoje, diante dessa palavra, é o dia de nós orarmos, dizendo, Deus, olha, eu tenho uma lista aqui de coisas que eu queria pedir, que eu acho que eu preciso, que eu queria muito, que é um sonho na minha vida. Todo mundo tem, todos nós temos. Mas quem sabe hoje é dia de você dizer, Deus, olha, essa lista que eu tenho, talvez não está no papel, mas está na minha mente. Quero rasgar ela hoje em nome de Jesus, e eu quero me lançar nas tuas mãos, Deus, confiante de que eu posso me entregar aos teus cuidados, eu posso confiar que o Senhor conhece, sabe as minhas necessidades, Pai, e eu quero, ao invés de tentar te mudar, eu quero permitir que o Senhor continue me transformando. Quem sabe hoje o Espírito Santo quer dizer essas coisas para nós. Enquanto você ouve uma canção, fale com Deus.
agradecemos por esse tempo. Agradecemos que a Tua palavra nos lembra, Senhor. Tu sabes quais são as nossas necessidades antes mesmo que peçamos algo ao Senhor. Confessamos que para nós é muito difícil. Difícil nós simplesmente nos entregarmos. Às vezes nós nas nossas orações queremos detalhar coisas. E esses detalhamentos são fruto da nossa insegurança, são fruto da nossa falta de fé, são fruto, ó Deus, da nossa falta de intimidade, de conhecer bem o Deus que Tu és, o Deus que cuida dos lírios do campo, que veste os lírios do campo, o Deus que dá alimento às aves do céu. Oh Deus bendito, às vezes nós queremos insistir com o Senhor em coisas que o nosso coração pede. Queremos insistir porque o nosso coração está ansioso. E nós, em alguns momentos, não falamos meramente do que nos preocupa. Nós queremos arrancar do Senhor aquilo que queremos. Não permitimos que o Senhor traga, como diz Paulo em Filipenses, paz nos nossos corações. Mas algumas vezes nós oramos e terminamos de orar, estamos muito mais ansiosos do que estávamos quando começamos a orar. Mas Espírito Santo de Deus, essa noite, Senhor, nós estamos aqui com todas as nossas falhas, todos os nossos tropeços, as nossas inseguranças, nossos medos, nossos sentimentos bons e ruins. Estamos aqui, Pai, diante de Ti. Nós precisamos aprender. Entendemos aqui que precisamos aprender a orar. Precisamos aprender que oração não é querer manipular Deus, porque Deus não é um ídolo, não é manipulável. Mas orar é se render, orar é se entregar, orar é dizer: venha Teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. E nos dá força e graça para vivermos a Tua vontade, Pai. A nos curvar diante da Tua autoridade, ó Pai. Do Teu querer, da Tua palavra bendita. Que venha sobre nós o Teu reino. Que nós abramos mão de querermos reinar sobre a nossa vida e até na vida de outros. Que nós abramos mão, Senhor, de quem sabe sermos, ó Deus, aqueles que têm nos outros, na opinião alheia, um Deus que governa a nossa vida. Mas que nessa noite a nossa oração seja: Pai, que venha o Teu reino e a justiça do Teu reino sobre nós. Nos ensina a semelhança de Jesus, a andar debaixo do Teu governo, a andar debaixo do Teu governo e de tudo aquilo que é valioso no Teu reino, Senhor. Esquecemos, ó Pai, a nossa listinha de oração, nossos pedidos minuciosos, ansiosos, medrosos, preocupados, Deus, e nos ajuda a dar esse salto de confiança, esse salto de entrega, de se entregar como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, que deixou
família para trás, os seus para trás, e foi para uma terra que não sabia direito como era, simplesmente ouvindo a voz daquele que o chamou. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos, Senhor, aprender a seguir a voz de Jesus, ainda que nós não saibamos direito onde é que isso vai dar, mas uma certeza nós sabemos que lá no final, ó Deus, o caminho para o qual o Senhor nos conduz é caminho de vida eterna. Mas ainda que nós não saibamos nesse percurso as dificuldades, as adversidades, os espinhos que vamos enfrentar, Senhor, ainda assim, que a nossa oração seja que venha o Teu reino sobre nós. Nos livra, Senhor, de querer Te manipular. Nos livra de querer tratar o Senhor como um mágico da lâmpada. Porque a Tua palavra nos deixa entender que o Senhor quer nos transformar. E pessoas transformadas são capazes de intervir nas circunstâncias. São capazes de iniciar mudanças nas circunstâncias. Pessoas transformadas são capazes de iniciar processos de mudanças à sua volta. Por isso, Deus, começa em nós. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Nosso coração se dobre, se renda, se entregue a Ti. Nosso viver seja esse viver de rendição para a Tua glória. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor nos fortaleça na caminhada, a fim de que nós não abandonemos o Teu chamado para nós, Senhor. Nós sejamos fiéis àquilo que Tu nos chamaste para fazer. Sustenta o Teu povo nessa caminhada, assim como Tu sustentaste aquela igreja em Atos que orou, que invocou o Teu nome. Nos sustenta, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são complicados, mas nos ajuda, Senhor. Continua soprando o Teu Espírito sobre nós, para que nós nos mantenhamos fiéis a Ti, para que na nossa caminhada, a nossa vida expresse, mostre que Jesus é Senhor da nossa vida, que não só os nossos lábios confessam, mas a nossa vida declara o tempo todo que nós temos um dono. Jesus é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente nessa caminhada, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as consolações do Espírito que é Santo se derramem sobre nós, sobre você, meu irmão, minha irmã. Te abençoe, te fortaleça, te dê paz e alegria, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos nos assentar por um instante.